São dois encaminhamentos que eu gostaria de apresentar. O primeiro deles, deputado Zeca, e esse é um tema que Vossa Excelência conhece, é a questão do ICMS ecológico. Nós temos acompanhado que os municípios têm utilizado o ICMS ecológico muitas vezes não em prol ou direcionado a questões ambientais. E o que nós temos observado, depois de participar de várias reuniões do zoneamento ecológico econômico, é que o zoneamento ecológico econômico é uma ferramenta hoje fundamental para disposição e ordenamento territorial. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala plantios em locais sensíveis que não tem condição de ter uma produtividade adequada, por exemplo, algumas culturas. Nós estamos falando de locais que muitas vezes são instaladas empresas que, depois de instalada, muitas vezes não tem, dá um transtorno ambiental muito grande e, às vezes, não tem como o IMASU não tem instrumentos na mão para proibir a instalação daquela empresa. Então, o zoneamento ecológico econômico, que já passou da sua primeira aproximação, e a segunda aproximação, que são responsabilidade do Estado. E agora nós precisamos, e é fundamental, a terceira aproximação, que é a responsabilidade do município. Porto Murtinho. Se houvesse hoje o zoneamento ecológico econômico, que é o ordenamento territorial de Porto Murtinho, o empresário chegaria lá em Porto Murtinho, aqui no estado, e fala: eu quero montar uma empresa, um posto de gasolina, uma distribuidora. Tem algum problema? O zoneamento ecológico econômico está aqui. Você pode instalar nessas regiões. Aqui, não. Então, é um instrumento, deputado Zeca, que Vossa Excelência conhece, que facilita e dá segurança jurídica para o empresário e também uma proteção, uma garantia de proteção para as áreas mais sensíveis ecologicamente. Ora, se isso é tão bom, por que os municípios não aderem ou faz? Porque existe um custo. Existe um custo. E nós vimos que, quando se começou a tratar a questão dos resíduos sólidos, não adiantou o Ministério Público pressionar o município, não adiantou a Justiça, a questão de mobilizações. A única questão que fez com que os municípios aderissem a planos e projetos de destino final de resíduos sólidos para tirar os lixões foi quando foi acrescentado no ICMS ecológico que os municípios que tivessem esse instrumento, essa destinação, ele ia ter um valor, uma pontuação para poder ganhar mais ICMS ecológico. Então, os municípios começaram a se organizar em consórcios para poder, então, ter o benefício de ganhar mais recursos com ICMS ecológico. Hoje, no Estado, foi um passo gigante nesse sentido. Ora, se o zoneamento ecológico econômico é fundamental para o desenvolvimento dos municípios, do Estado e da sustentabilidade, e como diz meu amigo, ele me fugiu o nome, Fábio Aires, é necessário
que todos os municípios têm. Para isso acontecer, eu estou propondo aqui que alterar, nós possamos, deputado Zeca, essa comissão, esse é uma proposta que é encaminhada a todos os deputados e ela é de todos nós, que se possa acrescentar também mais esse item no zoneamento, ou do zoneamento ecológico e econômico, no ICMS ecológico, onde os municípios que tiverem o zoneamento ecológico e econômico serão majorados a mais. E aí aqui tem uma proposta, uma minuta de projeto de lei que, no artigo 2º do ICMS ecológico, que diz o seguinte: são beneficiados pelo presente lei, que é o ICMS ecológico, os municípios que hoje são 3 itens. Quais são os 3 itens? Obriguem o seu território, terras indígenas e homologadas, possuem unidades de conservação de natureza devidamente inscrita no cadastro de unidades de conservação e que possuam um plano de gestão de resíduos sólidos. Foi esse item que resolveu o problema dos lixões. E agora nós estamos propondo aqui nessa comissão que tenha o 4º item, que seja os municípios, para serem também beneficiários do ICMS ecológico, possuam zoneamento ecológico e econômico, ZE, devidamente elaborados e aprovado pelo órgão ambiental competente, que considere as particularidades locais e identifique as áreas aptas para exploração econômica e as áreas que devam ser preservadas de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente. Vejo, deputado Zeca, que nós, acrescentando esse item dentro do corpo da lei do ICMS ecológico, nós vamos dar um passo gigante para Mato Grosso do Sul sair na vanguarda de ter o zoneamento ecológico e econômico em todos os municípios do estado. Essa é a minha sugestão e de apresentar esse projeto para que seja discutido pelos nobres deputados, com a palavra deputado Zeca. Não, presidente, eu acho que é extremamente oportuno e coincide essa iniciativa de Vossa Excelência com algumas ações que o presidente Lula tem comentado lá na Amazônia. Está acontecendo uma conferência dos chefes de Estado de todos os países da região amazônica. 5, 6, 7, 8 presidentes estão lá, ou estavam no final de semana, enfim. E ontem eu vi rapidamente na televisão o presidente Lula comentando que estuda, a equipe dele, evidentemente, a possibilidade, presidente, a possibilidade da criação de um incentivo para os municípios que também cuidarem da preservação ambiental, ou seja, aqueles que tiverem menor percentual de desmatamento, de crime ambiental, mais ou menos isso o governo federal pretende criar uma premiação. Portanto, acho que coincidem essas ideias. Afinal de contas, a única coisa que mexe com alguma iniciativa desses prefeitos para descruzar o braço no tocante a essa questão que transfere tudo para a União é esse tipo de compensação financeira, né? E, portanto, é louvável a iniciativa, nós temos que encaminhar para discussão e apresentar um projeto. Agradeço, deputado Zeca. E aqui, o segundo, depois nós estaremos encaminhando para todos os deputados, para ter uma discussão interna da comissão. Nós fizemos uma minuta de um projeto de lei e, acrescentando aqui as ponderações dos colegas deputados, nós, então, aí teremos a nossa reunião junto com o IMASU, né? E que bom que o presidente esteja aqui, porque
essa iniciativa é do governo do Estado, né? E junto com essa casa temos condições de avançar no zoneamento ecológico e econômico. Bom, a segundo encaminhamento, deputado Zeca, e esse é outro encaminhamento que vejo que precisamos avançar, que é a regulamentação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que foi implantado ainda com, se não me engano, e está aqui o André, que não vai me deixar mentir, nem Vossa Excelência, no seu mandato, né? Foi Vossa Excelência que instituiu esse instrumento, que, sem dúvida, é um dos instrumentos mais importantes que democratiza recursos ambientais para toda a sociedade, porque no Fundo de Meio Ambiente nós podemos ali contemplar os comitês de bacias, que hoje, por não ter um cofinanciamento, ele fica discutindo planejamento, planeja o ano que vem, planeja de novo, fica um círculo planejando, discutindo, sendo que não tem recursos para pagar projetos, não tem recursos para fazer pesquisa, não tem recursos para poder fazer ações e atuações. E depois de Vossa Excelência, há mais de 20 anos, não se teve ainda os avanços dentro desse fundo e a sua regulamentação. Então, aqui, nós estamos propondo, deputado Zeca, que a comissão resgate essa iniciativa que foi ainda do seu governo, para que nós possamos, então, ter a regulamentação desse fundo e que o fundo possa ter, então, os seus financiadores, que a palavra certa é os mantenedores do fundo. Que em São Paulo, nós tivemos a oportunidade de pegar o Fundo Estadual de São Paulo, os recursos, 100% dos recursos, que são as compensações pelo uso da água, deputado Zeca, 100% ele vai para o Fundo de Recursos Hídricos em São Paulo. E, no Paraná, 60% da compensação dos recursos da utilização da água vai para o fundo. E no nosso estado ainda nós não temos esse benefício. Os recursos que a água ela cria, esses recursos através das hidrelétricas, por exemplo, não vão para o fundo. Imagine, e eu vejo isso, André, que não vá 100%, mas que a gente dê um passo para uma parte desses recursos vá para o fundo. E esse fundo financiar universidades, projetos, pesquisa, microbacias, e aí tirar essas pesquisas, muitas vezes o Estado não pode abraçar tudo, mas colocar editais. O ano que vem vamos colocar edital para fazer essa pesquisa, esse encaminhamento, colocar uma parte para manter os comitês, que muitas vezes fica ali discutindo e tem várias ideias, mas que jeito? E até para o conselheiro ir lá no comitê, ele não tem um combustível, tem que ir lá pedir para o prefeito, pedir um apoio de um vereador. Como que nós vamos tratar conselheiros dessa forma? Então, esse projeto, deputado Zeca, nós estamos num momento ímpar para poder resgatar e regulamentar, porque Vossa Excelência criou, e era para ser regulamentado, e depois não aconteceu a regulamentação, que por várias questões, mas que essa comissão agora possa
dentro E nessa desse regulamentação, modelo. qual o percentual a proposta para o fundo? Essa é uma discussão nossa, junto com o Estado. Com o governo. Por quê? Em São Paulo é 100%, só da utilização da água. Hoje o fundo, se não me falha a memória, ele é mantido pelas outorgas. Uma porcentagem das outorgas dos poços. Quando fura um poço, você paga uma outorga para furar aquele poço. Se poço artesiano, vai pagar a outorga da utilização da água. Uma parte, eu não sei se é 50% ou 60%, vai para o fundo, que deve ter hoje uns R$500 mil no fundo já de longa data, nesse fundo que faz outras atividades, ajuda o progestão, etc. Tem várias atividades que utilizam o fundo. Mas, se nós pensarmos nas compensações da utilização de água, nós estamos falando aí de 26 milhões, né, mais ou menos. E esses recursos, eles indo para o fundo, teremos condições de ter uma discussão aprofundada com pesquisa, com cofinanciamento de municípios para poder fazer esses devidos encaminhamentos. Então, esse é um encaminhamento, né, que depois nós iremos, então, deputado Zeca, nós vamos passar essas minutas. Nós já fizemos a alteração aqui, já fizemos a lei, né? Já está pronta a lei, já tem, não vamos começar do zero. Nós fizemos um estudo no Brasil para ver como funcionam os demais fundos, né? E nós precisamos avançar, porque nós ainda temos condições de preservar. Os outros estados, muitos estados, eles têm que refazer. Eles precisam, não é só preservar, é recuperar, poder fazer, tem que fazer investimentos muito maiores. Então, essas são as dois encaminhamentos que eu gostaria de colocar, e um terceiro encaminhamento, e aí é um encaminhamento importante, que eu até conversando com o Augusto, né, que tem uma experiência nesse sentido, e que foi secretário, né, de turismo de Bonito, e que é muito atuante nessa área. Ele fez uma indagação, e aqui eu coloco essa indagação, que é a inclusão, deputado Zeca, do Mato Grosso do Sul na COP 2030, né, que é a COP 30, não, a COP 30, né, que será em 2025, em Belém, que vai ser em 2025. Então, o que nós discutimos aqui? Que agora que está iniciando essas tratativas, nós propormos para que o Ministério, a comissão aqui, apresente, né, ter um painel da Assembleia Legislativa, né? Nós podemos apresentar lá questões de legislação nossa, enfim, a Assembleia Legislativa está presente nessa discussão. Claro. E colocar também o Estado, que eu acredito que o Estado deve estar tomando as suas providências. Ainda é muito novo isso, e nós não vimos a divulgação no que o Mato Grosso do Sul vai participar, mas está sendo discutido questão do Amazonas e tal, mas nós temos que colocar Pantanal nessa discussão. Então, agora é a hora, porque faltam 3 anos, aproveitar toda essa construção, porque depois que tiver construído lá os painéis, as discussões, já tudo pronto, a gente querer chegar de última hora e colocar o Estado para
falar do Pantanal, sendo que é uma discussão internacional, mundial, né, sobre o meio ambiente e que nós temos que estar presente com muita força nesse sentido.